Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Vencemos as eleições. Com 60.345.999 votos, Lula vai ser presidente mais uma vez. Derrotamos, juntos e juntas, Bolsonaro nas urnas. Na edição de hoje do nosso podcast, eu, Patrick Campos e o companheiro Marco Jacobi comentamos o resultado dessa eleição e falamos também do grande desafio que temos nas mãos agora, que é fazer de Lula presidente. E companheirada, como a gente foi falando ao longo de toda essa última semana, os últimos dias seriam decisivos e a extrema-direita ia fazer de tudo para impedir nossa vitória. E a gente viu várias tentativas, preparações. Por exemplo, na semana passada, o ministro Fábio Farias fazendo uma denúncia absolutamente infundada, dizendo que tinha tido boicote às inserções de rádio de Bolsonaro e que isso comprometia a eleição. Depois, veio a público dizer que foi induzido a erro e que aquilo não tinha acontecido. No domingo, dia da eleição, nós vimos a Polícia Rodoviária Federal realizar uma série de bloqueios nas estradas para tentar impedir, principalmente no Nordeste, que houvesse o fluxo de transporte público que a própria Justiça Eleitoral havia autorizado. O ministro Alexandre de Moraes chegou a dar uma coletiva de imprensa, aonde, segundo ele, o chefe da Polícia Rodoviária Federal afirmou que não houve prejuízo. Mas convenhamos, todos nós sabemos que houve. Muita gente desistiu de votar, muita gente não conseguiu chegar aos locais de votação. Bom, e antes mesmo disso, a gente viu o caso da criminosa Carla Zambelli, que no sábado correu de arma em punho contra um homem negro porque ela tinha acusado ele de ter agredido-a, o que foi mentira. Os vídeos mostram que isso não aconteceu, mas dava o tom de como eles iriam encarar o dia da eleição. Apesar de tudo isso, apesar da violência de Bolsonaro, dos bolsonaristas, das intimidações, apesar de tudo isso, eles perderam. E Lula foi eleito nesse domingo presidente da República. E a gente escuta agora o comentário do companheiro Marco Jacobi sobre esse importantíssimo resultado que foi a nossa vitória com o Lula presidente. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Olá, Patrick. Bom, pessoal, impossível não começarmos o comentário de hoje saudando toda a militância e todo o povo brasileiro que se engajou nessa grande luta que foi elegermos Lula presidente no dia de ontem. E como já está evidente nesta segunda-feira, muitas lutas se seguirão, inclusive para assegurarmos a posse de Lula em um governo de mudanças. A nossa reação depois do resultado de ontem foi de muita festa, com muita gente, verdadeiras multidões, comemorando a vitória em centenas de cidades pelo país afora. Soltamos aquele grito preso na garganta contra tudo que o bolsonarismo representa. Lula, como vocês devem ter visto, fez ontem mesmo um discurso à noite na Paulista e recebeu também de imediato o contato e o reconhecimento de diversos países como presidente eleito. Contato entre eles do presidente da China, da França, do Canadá, da Espanha, Portugal, Itália, Colômbia, Chile, Equador e muitos outros. Inclusive contato do presidente dos Estados Unidos, John Biden, que mencionou que as eleições foram livres e justas, indicando que não haverá, por hora, nenhuma contestação ou manobra aberta quanto ao resultado das eleições por parte dos Estados Unidos, por parte do imperialismo. Mas não esqueçamos da participação dos Estados Unidos na Lava Jato, que levou à prisão criminosa, ilegal e injusta de Lula. E saibamos do que eles, o imperialismo, são capazes.
O presidente também já teve contato, inclusive uma reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O vídeo que circula do encontro dos dois presidentes dá uma ideia da expectativa da América Latina, especialmente por parte dos países que são governados por forças progressistas e de esquerda, com um novo governo Lula. Já ao lado dela tem tido vários comportamentos e, por ora, não está bem certo qual deles prevalecerá. Aliados do Centrão e até alguns mais próximos a Bolsonaro reconheceram formalmente a vitória de Lula, inclusive alguns pastores bolsonaristas, segundo a imprensa, como Malafaia e Feliciano. Pelo menos por momento, não estão contestando o resultado. Já Bolsonaro e o seu entorno mais próximo, seus filhos, ainda não se manifestaram publicamente, nem por meio da imprensa, nem pelas redes sociais. Algumas notícias estão dando conta de que o Cavernícola vai fazer um pronunciamento entre hoje e amanhã, no qual não vai contestar o resultado das urnas e, segundo estas notícias, ele estaria calibrando o discurso. Já uma parcela de sua base social resolveu radicalizar. Como vocês devem estar acompanhando, caminhoneiros e empresas transportadoras bolsonaristas fecharam trechos de rodovias em pelo menos 16 estados para contestar o resultado das eleições com a conivência das forças de segurança, que ontem impediram milhares de brasileiros de exercerem o direito democrático ao voto sob a justificativa de fiscalizar pneus carecas em rodovias, especialmente do norte, e hoje estas mesmas forças de segurança, entre elas a Polícia Rodoviária Federal, estão dando suporte para essa agitação golpista. Segundo o balanço divulgado às 16 horas e 15 minutos, há pelo menos 136 bloqueios registrados nas estradas federais, segundo o portal UOL. Estes manifestantes golpistas alegam que houve fraude nas eleições e interpelam por uma, abre aspas, intervenção militar, fecha aspas. Agora já circula um áudio de um dos líderes destes manifestantes de que a orientação, segundo ele, vindo de Brasília, diz que se deve falar em resistência civil e não em intervenção militar. E para finalizar esse tópico, já há casos de empresas de ônibus suspendendo a venda de passagens, né? A ver os próximos passos em relação a essa agitação nas rodovias do país. De qualquer maneira, a princípio, a meu ver, pessoal, Bolsonaro e a extrema-direita não parecem contar com apoio suficiente na classe dominante capaz de levar adiante uma tentativa de golpe. Os riscos e o cenário improvável para o conjunto da burguesia possivelmente são fatores que pesam nessa decisão. Por isso, é possível que a extrema-direita nos combata pelos meios institucionais, combinando com ações radicalizadas como essas que estão acontecendo hoje, para tentar nos isolar, enfraquecer e nos derrotar. Parte da burguesia não aposta nesse arriscado caminho do novo golpe, sob comando da extrema-direita, porque tentará nos encurralar, né, principalmente em nosso governo, tentando impor o seu programa econômico. E um exemplo é a direita tradicional, gourmet, ou simplesmente aquela que não apoiou a reeleição do Bolsonaro ou manteve uma certa distância. Ela virá com tudo para pautar o próximo governo, como eu disse, principalmente na área econômica. Para vocês terem uma ideia, ainda ontem, às 23 horas, a Folha publicou já um editorial com o título, abre aspas, Ao Centro, Lula, fecha aspas, que parece mais uma palavra de ordem ou uma exigência do que qualquer outra coisa. Não esperou nem a festa acontecer para começar a pressionar o futuro governo. Diz o editorial, abre aspas,
Lula precisa dar mostras imediatas de responsabilidade orçamentária e disposição de rumar ao centro, política e economicamente. Deve se cercar de especialistas e quadros qualificados para além do raio estreito do partido e de aliados à esquerda, sem definir uma regra fiscal que assegure a solvência da dívida pública, não haverá dinheiro para as demandas prementes. Fecha aspas. Então há uma pressão para que o nosso futuro governo adote e não mexa no programa neoliberal. Portanto, companheiros e companheiras, diante das batalhas que se avizinham, seja contra o neofascismo, seja contra o neoliberalismo, precisaremos de muita mobilização e organização popular para fazermos um governo de reconstrução e transformação. É importante registrar, né, de forma bastante triste, que praticamente metade do eleitorado brasileiro votou em um candidato neofascista. Isso nos dá uma ideia da batalha cultural e ideológica que temos pela frente. Então, boa luta para nós e um abraço. Valeu, Marcos. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos aproveitar a edição de hoje também para comentar o resultado do segundo turno nos estados. Primeiro, dando um panorama geral e também agregando alguns comentários. Primeiro, em Alagoas. Em Alagoas foi eleito governador Paulo Dantas, com 52,33%. O Paulo Dantas derrotou o Rodrigo Cunha, que era o candidato de Arthur Lira e de Bolsonaro, com 47,67% dos votos. Alagoas, a gente comentou aqui no podcast algumas vezes, viveu uma situação muito turbulenta. Os governadores foram afastados reiteradamente. O próprio Paulo Dantas foi afastado, conseguiu voltar ao governo e agora foi reeleito governador. No Amazonas, foi eleito o Wilson Lima, do União Brasil, que teve 56,65% dos votos. Ele era o candidato do Bolsonaro, que derrotou o Eduardo Braga, do MDB, que a gente estava apoiando. O Eduardo Braga, inclusive, tinha como candidata a vice-governadora a companheira Anne Caroline, que é da Executiva Nacional do PT, é a secretária nacional de mulheres do partido. Bom, na Bahia, nós vencemos a eleição. Conseguimos eleger o companheiro Jerônimo, que derrotou o Asseminho, ACM Neto, Grampinho. O Jerônimo teve 4.480.464 votos, 52,79% dos votos. Uma vitória muito importante. Em especial porque o outro candidato petista que disputava a eleição aqui no Nordeste, no segundo turno, infelizmente perdeu a eleição. Foi lá em Sergipe. Lá, infelizmente, o companheiro Rogério Carvalho perdeu a eleição por uma diferença de 40 mil votos apenas. E foi eleito o Fábio, do PSD, com 51,70% dos votos. Na edição da sexta-feira, já inclusive convidar companheiros e companheiras de Sergipe para comentar o resultado da eleição lá no estado. Continuando aqui no Nordeste, na Paraíba, venceu o candidato que estava apoiando Lula. João Azevedo, do PSB, derrotou Pedro Cunha Lima, da oligarquia dos Cunha Lima, filho de Cássio Cunha Lima. E o João venceu a eleição com 52,51% dos votos. Infelizmente, nós não conseguimos isso aqui em Pernambuco. Em Pernambuco, a candidata de Bolsonaro, Raquel Lira, do PSDB, venceu a eleição com 58,70% dos votos, derrotando a companheira Marília Reis, que ficou com 51,30% dos votos. Uma diferença de quase 1 milhão de votos. Foi a maior diferença percentual das candidaturas de segundo turno aqui no Nordeste. Bom, descendo um pouquinho, em Santa Catarina, nós infelizmente também não conseguimos eleger o companheiro Décio Lima, como as pesquisas já vinham indicando, e lá
foi eleito governador Jorginho Melo, do PL, com 70,69% dos votos. Lá no Espírito Santo, por sua vez, Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito governador e venceu a eleição com 58,80% dos votos. Casagrande e o PSB, evidentemente, estavam apoiando a candidatura de Lula para presidente. No Mato Grosso do Sul, venceu a eleição Eduardo Riedel, do PSDB, com 56,90% dos votos. Também do PSDB, foi eleito governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com 57,12% dos votos, derrotando Onyx Lorenzoni, o candidato de Bolsonaro. Lembrando que o caso do Rio Grande do Sul é muito peculiar, uma vez que o Eduardo Leite renunciou, pois era governador, na tentativa de se viabilizar candidato à presidência da República, tinha dito que não disputaria a reeleição. Quando não conseguiu ser candidato pelo PSDB à presidência, perdendo para o Dória, decidiu recuar e voltar a ser candidato. E, bom, chegou ao segundo turno apenas porque o companheiro Edgar Preto ficou 2.400 votos atrás. Em Rondônia, venceu a eleição Coronel Marcos Rocha, derrotando Marcos Rogério. E, por fim, companheiros e companheiras, no estado de São Paulo, infelizmente, o carioca Tarcísio agora é governador de São Paulo, com 55,27% dos votos válidos. O próprio Fernando Haddad teve uma expressiva votação, venceu na capital do estado de São Paulo, mas não conseguiu vencer a eleição. Ainda assim, teve uma grande votação e que foi decisiva também para a eleição de Lula presidente. Esse, companheiros e companheiras, é um quadro mais geral do resultado desse segundo turno nos estados. Como eu falei na edição de sexta-feira, a gente vai convidar companheiros e companheiras para poder comentar mais detalhadamente o que significou o resultado em cada um dos estados, por exemplo, em Sergipe, lá em São Paulo, em Santa Catarina, aqui em Pernambuco. Mas a gente encerra a edição de hoje do podcast falando que foi fundamental que nós tenhamos conseguido obter essa grande vitória derrotando Bolsonaro nas urnas. A tarefa continua. O dia seguinte, que foi hoje, vai se estender por vários dias. A gente está fechando a edição de hoje próximo às 9 da noite. E até esse momento ainda não tem nenhuma manifestação oficial por parte do cavernícola Bolsonaro. O que ele vai fazer? O que vai acontecer? O que eles vão inventar? A ver. Mas a gente tem que estar com a guarda muito alta, porque nós vencemos, nós ganhamos. Agora temos que fazer um governo democrático, popular, para, como muito bem nós falamos o tempo inteiro, fazer o Brasil feliz de novo. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas, mais do que nunca, fora, já deu Bolsonaro e Lula presidente.